Prezados cursistas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Caldeira, sou mestre em administração e atuo como professor, palestrante e consultor empresarial. Essa é a disciplina Cultura e Mudança Organizacional do curso de pós-graduação em Gestão Pública do Instituto Federal do Norte de Minas. Recomendamos que em nossas aulas vocês estejam sempre munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Lembrem-se que para um bom resultado no curso é muito importante a dedicação de vocês. Estudem bem o conteúdo do livro didático e realizem com disciplina as atividades da sala virtual. Então, vamos começar? O conteúdo da disciplina é composto pelas seguintes unidades. A unidade 1, Cultura Brasileira e Organizacional. E a unidade 2, Mudança e Complexidade Organizacional. Nessa videoaula, trabalharemos a unidade 1 da nossa disciplina. Abordaremos os elementos básicos da cultura organizacional, enfatizando que, em larga medida, reproduzem traços da cultura brasileira. Um requisito fundamental para a abordagem do tema é definirmos o que se entende por organização, destacando a sua singularidade, dada por elementos que lhes são específicos e resultantes das interações sociais que nelas se estabelecem. A organização pode ser percebida como resultante das interações entre dois elementos fundamentais. Observem a figura. Nessa relação, indivíduo e estrutura, em que o primeiro é limitado pelo segundo, temos ênfase em um dos aspectos essenciais que o conceito de organização encerra, o controle. A identificação do controle como categoria central de análise da organização, portanto, como um atributo cultural e subjacente à mudança, tem como uma de suas vertentes a constatação de que os objetivos organizacionais e individuais não são plenamente convergentes. Isso porque os objetivos institucionais são negociados e resultantes de um arranjo de forças específico, pois apesar dos objetivos organizacionais serem estabelecidos por indivíduos ou grupos, como o ministro, o secretário, os assessores, diretores, etc., nenhum destes tem na organização poder suficiente para estabelecê-los integralmente. Para compreendermos a cultura e a mudança organizacional, precisamos inicialmente de um esforço de definição do seu objeto, a organização. Mas afinal, o que você entende por organização? Observem essas citações. Uma combinação intencional de pessoas e de tecnologia para atingir um determinado objetivo. Ou ainda, unidades sociais que procuram atingir objetivos específicos. Sua razão de ser é atingir esses objetivos. Até construções mais amplas e complexas que incluem aspectos de conteúdo mais subjetivo. Essas definições nos sugerem uma perspectiva de análise do fenômeno organizacional, que traz à tona os objetivos pessoais e os destaca ante os institucionais. É possível, inclusive, sugerirmos que isso tende a se acentuar na proporção em que se tomem organizações de maior porte e em que o poder, em sentido amplo, a despeito da hierarquia e a centralização decisorial, tende a ser mais difuso, como é o caso das organizações públicas. Observem a perspectiva de um outro autor. Conceito de organização. As organizações não são meras coleções de indivíduos, mas entidades com vida e dinâmica próprias, que transcendem as consciências e os interesses particulares de seus membros. Além das perspectivas racional ou mecanicista e interpretacionista, as quais convergem no que diz respeito ao tratamento dispensado aos conceitos de organização e de ambiente como categorias distintas, a abordagem institucional oferece uma outra visão analítica do fenômeno. Note
que a organização pode ser compreendida com base em distintos olhares e dimensões de análise, abordando elementos em diferentes posições na relação entre a objetividade e a subjetividade e, nesse contexto, compreender não somente a introdução de elementos gerenciais inovadores, como programas de governo, políticas, conceitos, etc., como também a aderência desse conteúdo à lógica particular da organização. Passaremos agora a tratar da relação entre a organização e a cultura. As organizações não são apenas o resultado de um sistema de regras e de atividades racionalmente ordenadas, nem tampouco apenas o produto das relações de interdependência ambiental externa, ainda que essas características sejam de extrema relevância para a análise organizacional. Logo, é impossível falarmos de organização sem falarmos de cultura. Observe esta citação. A singularidade organizacional não é atingida e percebida por práticas tradicionais de planejamento estratégico, modelagem organizacional, logística, marketing e outras. Rupturas se fazem necessárias nas práticas de gestão a fim de tornar as organizações mais eficientes, eficazes e efetivas. A partir disso, é possível afirmarmos que a organização exige a prévia reunião de condições adequadas para a absorção de elementos culturais novos. Entre essas condições está a permeabilidade das fronteiras organizacionais em relação a fatores externos dos mais diversos. Nessa perspectiva, as soluções padronizadas podem constituir uma das linhas explicativas para o reduzido nível de sucesso das reformas administrativas, devido à sua incapacidade de contemplar a ampla diversidade de interpretações observada no fenômeno organizacional que descreve a administração pública contemporânea. Observem essa citação. Organização e cultura. Por essa razão, as reformas são incompatíveis com os reais problemas enfrentados pelas organizações da administração pública moderna e tendem a representar formas estilizadas sobre o que deve ser feito para elevar a performance, sem um maior conhecimento da realidade. No caso de uma organização pública, o sistema de gestão possui um componente definido por aspectos de natureza histórica, identificados pelos valores da organização, por elementos culturais de forma geral, além de aspectos de fundo normativo, como o constitucional e legal. Agora que já fizemos uma introdução sobre os aspectos culturais, vamos construir uma definição para a cultura organizacional? Vamos lá? Na busca da definição deste termo, podemos perceber, de acordo com a literatura especializada e com os mais abalizados autores, que o conceito de cultura organizacional apresenta significativo grau de elasticidade. As diferentes definições, no entanto, apresentam elementos essenciais e comuns, cuja compreensão permite ao gestor a elaboração de uma formulação conceitual orientada para o processo de construção consistente do fenômeno cultural em face da realidade. Conceito de cultura organizacional. Trata-se de um conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em seus elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de comunicação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de dominação. Uma outra contribuição importante em relação à definição de cultura organizacional é a definição do termo como sendo o seguinte, observem. Conceito de cultura organizacional, um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros com uma forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Essa definição é importante,
pois a partir desse referencial podemos perceber melhor a influência da cultura nos processos de trabalho e nos processos decisoriais da organização. Logo, a cultura de uma organização pode ser sinteticamente definida como um conjunto de hábitos, crenças, valores e símbolos que a particularizam frente às demais. A cultura organizacional não é, em geral, registrada a despeito de casos particulares, ser possível observar reflexos formais de alguns de seus aspectos constituintes. São exemplos desse fenômeno os atos normativos que instituem condecorações, honrarias, ritos e solenidades. No que se refere de forma mais estrita à gestão no setor público, merecem destaque os traços de paternalismo entranhados na legislação que afetam a matéria de pessoal, tais como licenças, vantagens e concessões especiais, que beneficiam os agentes em excessiva disparidade em relação à média, entre outros elementos capazes de evidenciar os contornos culturais de uma organização. É importante destacarmos que alguns traços culturais de comportamento inerente às organizações do setor público podem ser generalizados em maior ou menor nível de intensidade, conforme a situação. Como exemplo desses traços mais gerais, temos o seguinte: observem. Traços culturais de comportamento. A ênfase nas relações pessoais e de grupos. A reduzida suscetibilidade do ambiente a turbulências. E ainda, a constância no ritmo e dinâmica de trabalho. O reduzido grau de insegurança em termos de manutenção do vínculo laboral, ou seja, a estabilidade. A valorização seletiva dos padrões formais, o corporativismo e ainda a condescendência. A cultura é algo que permeia a estrutura, os processos e as pessoas de uma organização, interferindo de forma determinante no seu desempenho. Esse processo de mudança nos padrões culturais da organização, que em geral não admitem rupturas bruscas, tampouco autoritárias, mas transformações adaptativas operadas em vetores essenciais dessa estrutura, constitui substancial desafio imposto ao gestor, que pressupõe ampla análise e diagnóstico dos seus componentes culturais. Nesse processo, especial destaque assume a comunicação organizacional. Discutiremos agora os aspectos da cultura brasileira e cultura da organização pública. Não podemos compreender a organização pública contemporânea dissociada de sua história e contexto, e assim é com a administração pública brasileira, quando pretendemos aprender a estrutura e o desempenho das organizações públicas. Essa compreensão exige inicialmente que o nosso olhar se volte para as origens do Estado e da sociedade brasileira em busca dos elementos culturais em seu enraizamento mais profundo, determinantes da ação gerencial no campo da administração pública. Ao refletir as influências, muitas vezes contraditórias, dessa diversidade, que interagem e se interpenetram, as empresas acabaram sendo modelos diversos entre si e diversos das categorias ideais normalmente aceitos nos países de onde foram importadas ou das culturas que nos inspiraram. No caso do brasileiro, a adoção de tecnologias ou valores estrangeiros de forma acrítica muitas vezes também mostrou que realmente não sabemos até que ponto importamos ou apenas fazemos de conta. Muitas vezes adotamos tecnologia administrativa importada. Sobre essa perspectiva, observe o que diz o autor. Cultura brasileira e cultura da organização pública. São comunidades e organizações menores no Brasil que tendem a buscar soluções, categorias e milagreiros estrangeiros das chamadas melhores e maiores, transplantando conceitos sem maior adaptação ou resistência, em detrimento da realidade ou especificidade do local, como se fosse um sinal de modernidade, como se tais referências não fossem tão estrangeiras quanto aquelas vindas de outros países.
como se esse comportamento passivo e não resistente de transplante do estrangeiro não fosse recorrente, desnecessário e inapropriado desde a chegada do português a este país. Entre os agentes indutores do comportamento orientado para fora da cultura brasileira, destaca-se também a educação superior. Parcela substancial, se não a totalidade da tecnologia administrativa introduzida no Brasil, foi importada. Ressalta-se nesse particular a forte influência externa, notadamente dos Estados Unidos da América. Na formação originária desse campo do conhecimento no Brasil, de onde se pode perceber fortes implicações sobre as práticas gerenciais contemporâneas. A partir dessa exposição, podemos afirmar que a administração nasce no Brasil no campo da administração pública e sob forte influência do pensamento clássico da ciência administrativa. Ainda sob uma perspectiva histórica, acentua-se o legado colonial como imperativo para a compreensão do fenômeno organizacional na administração pública contemporânea, com destaque para o valor da centralização do poder decisorial. Os contrastes que se observam nos processos de mudança organizacional, promovidos pela via da transferência de elementos gerenciais, estão fortemente relacionados à disparidade entre os fundamentos e padrões culturais da nação. Nessa perspectiva, observem essa citação do autor. A racionalidade referente a fins é caracterizada quanto à ação social, é constituída em torno de expectativas quanto ao comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas perspectivas como condições ou meios para alcançar fins próprios, ponderados e perseguidos racionalmente, como o sucesso. Já a racionalidade, em relação a valores, apoia-se na crença consciente no valor, ético, estético, religioso ou qualquer que seja sua interpretação, absoluto e inerente a um determinado comportamento independente do resultado. Assim, destacam-se como elementos centrais as noções de resultado e de meios, que assumem relevo para a compreensão da emergente ênfase que vem assumindo a racionalidade como uma categoria de análise no contexto da administração pública. Trataremos, a partir de agora, do tema patrimonialismo e burocracia na administração pública brasileira. Resultante de uma complexa confluência de fatores e ingredientes particulares, a cultura brasileira assume importante destaque na compreensão dos padrões gerenciais que se verificam na administração pública contemporânea. Agora, vamos atentar para o legado histórico, a fim de melhor compreendermos o atual estado de coisas na administração pública. A partir dessa compreensão mais profunda, você poderá agir de modo mais consistente sobre a organização. Então, vamos lá? Comuns a diferentes autores que se lançam ao estudo dos traços distintivos que constituem a cultura brasileira e afetam diretamente a gestão das organizações, e com mais ênfase nas organizações públicas, estão o personalismo, o patrimonialismo e o clientelismo. Tais atributos, além de bastante interrelacionados, não somente influenciam as estruturas e relações organizacionais, como, em particular, regulam seu processo de transformação, com especial destaque para as reformas. Mas você pode estar se perguntando, para que estudar todos esses fenômenos? Bom, compreender o fenômeno e sua extensão contribui não somente para o diagnóstico dos fenômenos reformadores, pretéritos e em curso, mas para a delimitação das possibilidades de transformação da administração pública a partir da assimilação de conceitos e tecnologias gerenciais. Observe agora a citação do autor. A ética do patrimonialismo é definida pelo autor Martins da seguinte forma. Acompanhe. A ética do patrimonialismo. O conjunto de valores qualificados como patrimonialistas, subjacentes ao contexto social no qual se desenrola a apropriação do público pelo privado.
A despeito das reiteradas abordagens e estudos que evidenciam a influência do patrimonialismo, do formalismo, do clientelismo, entre outros fatores, os insucessos dos projetos de reforma administrativa no Brasil podem estar relacionados também à insuficiente observância desses elementos culturais, incluindo suas variantes mais modernas, como o compadrio, a vassalagem, a barganha, a fisiologia, a bacharelice e a centralização. O autor Keynet apresenta 4 ciclos paradigmáticos na administração pública brasileira no século XX, de 1900 a 1990. Observem o esquema. Ciclos paradigmáticos na administração pública brasileira no século XX. Administração pública como ciência jurídica, no período de 1900 a 1929. Outro ciclo, administração pública como uma ciência administrativa, no período de 1930 a 1979. Administração pública como uma ciência política, nos períodos de 80 a 89. E a administração pública como a própria administração pública, a partir dos idos de 1989. Perceba que a administração pública tem se transformado ao longo do tempo. Porém, mesmo apresentando diferentes formatos, vem preservando os elementos fundamentais da sua essência. Tão perceptíveis quanto os ciclos de mudança organizacional a que se submete a administração pública brasileira são os traços de resistência a esses movimentos. Entre os fenômenos em curso nas organizações públicas brasileiras e como expressão dos ciclos de mudança organizacional, destacamos o da emergência dos valores gerenciais, ora em contraste, ora em processo de acomodação em relação aos padrões culturais tradicionais. O cenário em que essas transformações têm lugar é o das reformas do Estado e da sua administração, estrutura e processos organizacionais. A motivação das transformações em organizações públicas permite destacar um duplo desafio. Observe esse esquema. As tensões externas que os autores denominam de cima, atribuídas ao fenômeno da globalização. E um outro aspecto, as tensões internas de dentro, representadas pelo problema crescente de legitimidade, em larga medida decorrente da redução da oferta de serviços públicos à sociedade. No processo de transformação se insere o fenômeno da inserção na administração pública de elementos característicos da lógica empresarial pela via da transferência e adaptação de conhecimentos gerenciais desenvolvidos no contexto da administração privada. Resgatando a trajetória de desenvolvimento na administração pública no Brasil, o autor Pereira destaca os pontos delineadores desse emergente paradigma gerencial. Observem o esquema que segue. Pontos delineadores do paradigma gerencial. A descentralização política e administrativa. A redução de níveis hierárquicos. A flexibilidade organizacional. A confiança limitada. O controle por resultados e ainda a orientação para o cidadão. Não suficiente a complexidade que o fenômeno da mudança encerra, a resistência à mudança encontra-se fortalecida em termos de intensidade quando analisada no contexto da administração pública. A afirmação de que as pessoas nas organizações públicas são resistentes às mudanças procede? O que nos habilita a afirmar isso? Será o fenômeno da resistência diferenciado na administração pública? Por quais motivos? Buscando responder a todos esses questionamentos, vamos compreender a fim de afastarmos as crenças infundadas acerca da capacidade dinâmica e inovativa das organizações, do setor público, a origem e dinâmica deste fenômeno. A resistência à mudança precisa ser compreendida a partir de um sistema de resultados. Para tanto, precisamos compreender que as pessoas, em geral, são capazes de, diante de uma mudança iminente ou potencial,
efetuar uma avaliação que resulte em um quanto de perda pessoal em relação ao espaço e patrimônio pessoal que já foi conquistado, além de uma expectativa de perda futura frente ao que uma trajetória projetada reserva em termos de ganhos previstos de qualquer ordem. Qualquer mudança vivenciada em nossa vida gera certa resistência, e este pode ser tanto um fator positivo quanto negativo. Os aspectos positivos que, segundo o autor Shu, estão alocados em 7 categorias. Observe quais são elas. A contribuição para a identificação e tratamento de lacunas. A identificação dos riscos envolvidos. O estímulo à reflexão e discussão. A melhoria do relacionamento interpares. O aperfeiçoamento do processo de comunicação. A identificação das necessidades específicas de cada área. E ainda, a verificação do alinhamento da mudança com os objetivos estratégicos da organização. Essas categorias propostas pelo autor Shu sugerem a você eixos de reflexão sobre o fenômeno da resistência à mudança, de modo a sensibilizá-lo em relação ao imperativo do envolvimento das pessoas como medida de aperfeiçoamento e de legitimação dos processos de mudança organizacional. Portanto, a complexidade associada ao fenômeno da mudança organizacional admite ainda que tomemos a resistência a partir de uma perspectiva mais crítica, ou seja, que se opõe a uma atitude reflexiva aos pressupostos recorrentes sobre a resistência à mudança. E assim, meus caros cursistas, encerramos essa videoaula que abordou a unidade número 1 do nosso conteúdo programático. Como já abordamos, é muito importante vocês estudarem o conteúdo do livro didático na íntegra, além de assistir a essa videoaula quantas vezes vocês julgarem necessário. E ainda, fazer os exercícios de fixação propostos no livro didático. Também participem dos nossos fóruns de debate, interajam com os colegas, com o professor e com o tutor do curso. E, sempre que precisarem, utilizem o nosso Fórum Tira Dúvidas. Então, vamos lá. Bons estudos, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Um abraço.